E aí, gente, beleza? Tudo bem? Ninos e Ninas, na nossa 16ª bateria de exercícios de matemática, eu pedi para vocês desenvolverem 3 páginas. Pode parecer muita coisa, mas os exercícios estão picotadinhos. Não vai custar muito para ninguém, não. Tenho certeza, tá? O que a gente tem que fazer? Olha lá. Página 97. Atividade 1, números inteiros e reta numérica. Essa daqui é a melhor maneira que a gente observou que a gente podia representar os números inteiros, desenhando numa reta, né? E aí localizando cada número. E aí a gente tem o que? Os positivos à direita, os negativos à esquerda. E o zero ali no centro. O zero passou a ser o nosso divisor de águas. Do zero para cima, ou seja, do zero para os números positivos, o que a gente tem? Uma coisa que vai crescendo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante. E do zero para baixo, a gente vai ter uma contagem decrescente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai descendo, tá bom? É assim que funciona essa coisa aí. Então vamos praticar. Nós vamos caminhar sobre a reta numérica da seguinte maneira. E aí ele vai falando aqui como é que a gente tem que fazer. A gente já trabalhou um pouquinho disso, mas realmente é sempre bom ratificar. Ó, quando o sinal estiver negativo, né, esse número inteiro significa que ele vai ser, que ele deverá caminhar para a esquerda, na reta numérica. Quando o sinal estiver positivo, antes do número inteiro, significa que ele deverá caminhar para a direita. Tudo bom? E aí ele coloca lá o exemplo. Menos 3 mais 2. E aí ele coloca o menos 3. Tá? Significa que a partir do menos 3, a gente tem que caminhar 2 casas para a direita. E aí a gente vai acabar parando no menos 1. E isso aí, gente, vai significar também o resultado da adição. O resultado da adição de menos 3 com mais 2 é menos 1. Tá bom? Agora é a vez de vocês. Quando apareceu mais, então significa que vocês têm que andar 2 casas para a direita. Mas, professor, como assim apareceu mais? Vamos rabiscar um pouquinho essa coisa aí. No exemplo exato que ele colocou, ele tinha o quê? Menos. Opa, deixa eu pegar uma caneta um pouquinho mais fina. Tadã. Agora sim. Aqui, por exemplo, eu tinha menos 3. E aí apareceu esse mais. Que a gente juntou com 2. Apareceu esse mais aqui, certo? Esse mais está dizendo que a gente vai precisar pensar em ir para a direita. Quando a gente somar com o número positivo. Tá bom? Olha lá o primeiro. A gente tem 4 mais 2. Ou seja, a gente vai partir de onde? Aqui do nosso número 4. E aí a gente tem mais 2. Então a gente vai andar 2 casas para a direita. Tudo bem? Uma coisa parecida a gente tem aqui no B, né? A partir do menos 3. Então a gente vai pensar no menos 3 e ele fala mais menos 1. Esse mais menos 1, o que a gente vai ter que fazer? Mais e menos acaba dando menos, certo? Mais e menos acaba dando menos. Portanto, a gente tem o menos 3 ali, certo? Aqui eu tinha o menos 2, aqui eu tenho menos 4. Desce mais um pouquinho, a gente chega no menos 5, sim? Ou seja, eu vou partir do menos 3 e vou pensar mais menos 1. Mais menos 1 acaba dando como resultado final menos 1. Aqui tem aquela regrinha de sinal, lembram? Tá, então menos 1. Portanto, o que vai acabar acontecendo aqui, no final das contas, a gente vai ter que andar um passo para trás, ou seja, um passo para a esquerda. A gente vai vir para cá, ó. Por quê?
Porque o mais com menos aqui vai dar menos. Se deu menos, então você vai voltar. Você pensa no menos 3 e vai acabar voltando menos uma casa, certo? Então, a partir do menos 3 você volta. Agora você tem outro caso ali, que é o C. O C a gente tem o 3, certo? Que é o ponto de partida. A gente imagina esse 3 aqui, onde eu vou sair. E ele fala mais menos 3. Vai ser parecido com a situação B. Mais e menos vira menos. Então você vai acabar tendo o quê? Mais 3 menos 3. Você parte daqui e anda quantas casas? 3. Uma, duas, três. Tá bom? Pense um pouquinho nisso aí. Tá? E uma lógica muito parecida também vai acontecer lá no D. Seguindo com a nossa bateria, página 98. E aí ele fala o quê? Os números inteiros no cotidiano das pessoas. Trilha de conhecimentos. Você conhece o Centro de Gerenciamento de Emergências, CGE? Ele é um órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital. A curiosidade é que ele foi criado em novembro de 1999, após a inundação de grande proporção que tomou a região do túnel do Anhangabaú, em março do mesmo ano. Eles possuem um repositório com todas as informações diárias da cidade de São Paulo, com relação às notícias de chuvas, temperatura e umidade relativa do ar. Quando você quiser saber a respeito do clima da nossa cidade, vale a pena consultar as informações do site. E ali embaixo ele coloca a fonte, né? E aparece inclusive o site. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele fala lá, Gabriela, pesquisando no site da CGE, verificou um link de acesso para baixas temperaturas. Com a chegada das estações mais frias do ano, outono e inverno, existe a mobilização para realizar algumas ações na cidade de São Paulo. Essas ações são realizadas a partir de uma escala de criticidade para baixas temperaturas, sendo elas. Ou seja, a tensão é quando está entre 13 e 10 graus. E se for abaixo de 10, aí eles chamam isso de estado de alerta. E aí, a Gabriela anotou no caderno algumas temperaturas e sensações térmicas que ocorrem no final do mês de maio de 2020. Essa página 98 é essa leitura e essa interpretação dessa tabelinha. Essa interpretação, sim, ela é um componente matemática precioso. Você precisa ler, eu digo, retirar as informações, né, dessa tabelinha e conseguir trabalhar com isso, né, trabalhar com essas informações que são dadas. Sim, isso é muito importante, essa habilidade na matemática. E aí ele fala lá, qual a diferença entre temperatura e sensação térmica? Meninos e meninas, aí eu acho que seria muito bom vocês darem uma pequena pesquisada, tá? Uma pequena pesquisada para vocês dizerem o que é cada coisa. A B, você já sentiu uma sensação térmica diferente da temperatura real? Já? Sim ou não? Em que situação isso ocorreu ou ocorre na sua vida? Digam, 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 digam. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pra praia, tava um sol bacana, tava um sol virtuoso, tava um sol generoso. Só que tava batendo muito ventinho, aí eu não tava sentindo muito. Passou um tempo, eu percebi que eu tive muitas queimaduras. Vai de encontro com esse negócio aqui, ó. A questão da sensação térmica diferente, né, da temperatura real. Mas pense um pouquinho, pesquisem, dê uma fuçada. Aqui a gente está misturando um pouquinho a questão da matemática em si com o cotidiano, né, gente? É sempre bom. C. Qual foi a variação de temperatura entre os dias 21 do 5 e 27 do 5? Você saberia dizer quais são as ações tomadas pela Prefeitura de São Paulo? Por exemplo, dia 27 do 5. Aí vocês vão precisar olhar a tabela, olhar o que aconteceu e olhar ali
A escala de criticidade, olha que palavra bonita, criticidade. A escala de criticidade, para vocês saberem onde é que vocês posicionam esse tipo de situação, tá? Gabriela tinha algumas preocupações. E você? Quais seriam as suas? Então, olha lá, gente. Qual foi a temperatura entre o dia 21 do 5 e 27 do 5? 21 do 5 e 27 do 5. Bom, a temperatura estava lá em cima e foi descendo. Chegou no dia 27. Dia 27 uou! 11 graus. 11,5, que é diferente de 11. 11,5 graus. Tá. Gabriela tinha algumas preocupações. E vocês, quais seriam as suas? Pensem um pouquinho e escrevam lá, por favor. Mas, gente, vamos fazer respostas completas. Conversem com a gente através das respostas, tá? Não é sim, não, não sei, poucas, quais, nenhuma. Por favor, escrevam um pouquinho mais, tá? Espero isso de vocês. E daí, pra gente já fechar a nossa página 99, seria isso aqui. Gabriela, assistindo os noticiários, identificou que a cidade de Campos do Jordão registrou temperatura abaixo de zero no dia 27 do 5. Isso quer dizer temperaturas negativas. Os termômetros da cidade registraram 0, menos 0,4 graus. Que bom que eu falei 0,4. Vamos fuçar nisso aí. Além dos inteiros que a gente coloca na tal da reta numérica, povo. Cadê? Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais grosso a minha caneta. Agora sim. Como é que a gente posiciona os inteiros? Assim como aparece lá na reta numérica. 0, 1, 2. Se você esticar aqui mais um pouquinho, você tem o 3 e assim vai. Aqui menos 1, menos 2. Estica aqui mais um pouquinho. Para eu colocar menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? A gente já estudou isso aqui. Essa reta não é muito reta, mas vocês entendem. Ah, tá bom, vai. Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho. Ai, pai. Quase. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, e aí vai descendo, né? Menos 3 e assim por diante. Menos 4. Aqui a gente usa esse trem para a gente pensar especificamente nos números inteiros. Mas a partir disso a gente também conseguiria imaginar alguma coisinha com os números racionais, lembram? Que é representado pela letrinha Q. Os racionais, eles vão começar a aparecer nos inteiros onde? Nesses espaços aqui, ó. Eles vão se posicionar entre cada um desses pontos que a gente tinha colocado. Por exemplo, o 0,4 que eu acabei de falar, o 0,4 ele vai estar aqui, ó. Você pode imaginar do 0 até 1 dividir em 10 pedacinhos. Divide em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, alguma coisa perto disso. Pronto, aqui tem 10 pedacinhos agora. Tá? O 0,4 seria como se você saísse do zero e andasse 4 décimos. 1, 2, 3, 4. Então o 0,4 estaria mais ou menos por aqui. Ó. Isso aqui seria 0,4. Mas o detalhe, ele não está falando de 0,4, ele está falando de 0 menos 0,4. O menos 0,4 ele vai estar aqui, ó. Imagina o zero só que descendo, ou seja, para a parte esquerda. Divide também em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. 10 pedacinhos e aí a gente vai descer quanto? 4. 4 décimos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui estaria o nosso 0,4. E esse aqui é o nosso todo-poderoso marco para os números inteiros, que é o nosso 0. Foi exatamente aqui no 0. 0, tá bom? Ou seja, a partir do 0 a gente consegue imaginar também onde estariam os números racionais da letrinha Q, que são negativos, certo?
Isso daqui é só um recorte que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já foi. Enfim, qual a variação de temperatura dia 27/5 entre a cidade de São Paulo e Campos do Jordão? Meninos, pensem aí. A variação aqui no matematiquês vai virar a diferença. A diferença seria. Faça uma continha de menos, né? De um até o outro, quanto que daria? A temperatura em São Paulo em relação ao Campos do Jordão, qual que seria essa distância aí? Tá bom? Qual que seria essa variação? Tudo bem? Meninos, meninas, é isso aí. Beijos e abraços, qualquer coisa é só acionar.